Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, meu amado irmão. Graça e paz da parte do nosso Deus seja aí sobre sua vida, sobre sua família, sobre todos os seus queridos. Que Deus possa abençoar você e este vídeo hoje encontre a sua vida e chega a você para abençoá-lo ainda mais, fortalecendo sua vida no Senhor. Somos os homens do caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Estamos aqui todas as segundas-feiras com este vídeo para ministrar um pouco mais da palavra de Deus aos nossos corações. Eu sou grato a Deus porque o Senhor tem dado esta grande e maravilhosa oportunidade de podermos ministrar sua palavra. E agradeço a você pela sua assistência, porque você tem sido participante desse projeto, deste trabalho, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E dar boas-vindas a você, que talvez seja a primeira vez que esteja nos assistindo, que Deus possa falar muito ao seu coração nesse dia de hoje, nessa noite de segunda-feira. Então, meu amado irmão, meu querido, quero já partir então para essa palavra tão importante para os nossos corações, e que com certeza vai falar muito a você nessa noite de hoje. Semana passada nós falamos sobre o homem usado por Deus. Na primeira parte dessa mensagem nós falamos um pouco sobre algumas características deste homem quais as características que ele não tem. Este homem usado por Deus, ele não possui essas características. Lembramos então que este homem usado por Deus, ele não tem interesses próprios. Falamos que ele não se gaba daquilo que ele faz, não se vangloria das coisas que faz, e ele não espera reconhecimento humano das coisas que ele faz, mas ele transfere tudo para a glória do Senhor. Usamos o texto de Romanos capítulo 6, do versículo 11 ao 3, enfatizando esta parte do versículo 13 que diz que nós devemos apresentarmos-nos diante de Deus como vivos dentre os mortos e apresentar os nossos membros como instrumentos de justiça. Então, apresentarmos-nos diante de Deus como esses instrumentos para sermos usados verdadeiramente pelo Senhor. E hoje eu gostaria então de complementar falando sobre esse tema, o homem usado por Deus, agora a parte número 2. Quero usar para este momento esta mensagem do apóstolo Paulo, o que ele escreveu aos Romanos no capítulo 12, no versículo 1 e o versículo 2. Muito conhecido de muitas pessoas, esse texto nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, meus queridos, como nós falamos então na segunda-feira passada, sobre este homem que é usado por Deus, das características que ele não possui, daquilo que ele não faz como um homem usado por Deus. Nós queremos então agora falar um pouco sobre as características deste homem que é usado por Deus, o que ele apresenta no seu dia a dia, o que ele manifesta diante de todos, por ele ser este homem que Deus usa como um instrumento de justiça. Primeiramente, eu quero dizer que este texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele é importante para nós entendermos que este homem, ele faz aquilo que realmente Deus deseja para a sua vida, aquilo que agrada ao coração de Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você o seguinte: o que este homem faz, então, para que Deus o use, para que Deus continue o usando, para que ele seja uma bênção nas mãos de Deus? Este homem, ele tem essa consciência diante de Deus e ele
naturalmente, ele se apresenta diante do Senhor, ele sabe que a sua vida toda, seu corpo, alma e espírito, o homem na sua totalidade, ele se apresenta por sacrifício ao Senhor. Não sacrifício da maneira como a gente vê, né, por aí, no que as religiões mostram no nosso dia a dia. Muita gente vê sacrifício como algo que leva à morte, que tem que ser... Não é nada disso. Mas este sacrifício vivo, a palavra nos diz que é este culto racional que o homem presta ao Senhor. A sua vida toda é um culto ao Senhor. O seu levantar, o seu deitar, o seu dia, ele passa o dia como este homem que cultua a Deus com a sua vida. Ele adora a Deus com os seus atos, ele adora ao Senhor com as suas atitudes, ele adora ao Senhor com as suas ações e principalmente com as suas reações. Veja que este homem apresenta-se diante de Deus e ele se entrega inteiramente à adoração e ao serviço do Senhor. Sim, ele está trabalhando para si mesmo, para a sua família, ele está fazendo aquilo que é justo e honesto, trabalhando, vivenciando a sua vida na terra, estudando, trabalhando, se preparando para o melhor, buscando dinheiro, buscando dentro do seu trabalho o seu ganha-pão, mas nesse todo deste homem, ele tem a plena consciência de que ele está diante de Deus e que ele não sai da presença de Deus e Deus também está com ele todo o tempo. Por isso a sua vida é apresentada diante do Senhor de uma maneira santa e agradável a Deus. E este homem, ele se despojou de todo o pecado, de toda a concupiscência carnal. Ele adora e serve a Deus com um coração grato e satisfeito, pois ele sabe o que ele recebeu das mãos do Senhor. Veja, por exemplo, então, o que é que nos diz este versículo primeiro, Paulo dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não somente aquilo que fazemos durante o nosso dia a dia, mas quando nós chegamos no dia do Senhor, naquele dia que nós consideramos e que acordamos e que estabelecemos para nos unirmos como igreja do Senhor, para nos unirmos e estarmos no nosso culto de adoração, o culto da família de Deus, o culto da igreja do Senhor. E eu digo para você uma coisa, meu querido amigo, não despreze o culto da sua igreja, não fuja do culto, não fuja do serviço de adoração no templo e servindo a Deus juntamente com a sua igreja. Não deixe da comunhão dos santos, viva a comunhão, porque este é o corpo de Cristo. A Bíblia fala que a igreja de Jesus é o corpo de Cristo, é a coluna e o baluarte da verdade. E nós precisamos desta comunhão junto com os nossos irmãos, junto com os nossos pastores, vivendo e ouvindo a palavra, louvando e adorando a Deus, congregacionalmente falando. Então precisamos disso também. Este homem é aquele homem que é usado por Deus no seu dia a dia e durante o culto da sua igreja, ele está lá para servir a Deus e proclamar a sua glória, adorando-o em espírito e em verdade. Amém? Que seja assim na sua vida. Meu querido irmão, no segundo ponto que eu quero comentar com você é que este homem, usado por Deus, ele está em conformidade com o Senhor e com a sua palavra. Ou seja, ele não se amolda aos padrões humanos e aos desejos carnais, mas o que ele deseja e quer ardentemente é a vontade do Senhor plenamente na sua vida. Olha que interessante esse item, este ponto, porque neste texto de Romanos, ele vai nos falar no versículo 2 que ele não está conformado com esse mundo, ou seja, ele não toma a forma deste mundo, ele não entra na forma deste mundo, nesta forma de pecado, nesta forma de prazeres ilícitos,
mas ele tem a sua mente transformada pela renovação do nosso entendimento. Quando lemos a palavra, quando estamos juntos com os irmãos, quando nós estamos ouvindo na igreja, na nossa igreja, a palavra do Senhor e estamos tendo esta comunhão, aprendendo do Senhor aquilo que nos é agradável. Olha só o que diz o versículo 2. Como disse o anterior, né, quando nós nos apresentamos como um culto racional, no versículo 2 ele diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Queridos, nós precisamos a cada dia permitir que o Senhor nos lave, nos banhe com a sua graça, com o seu poder, para vivermos esta renovação na nossa mente, no nosso entendimento, para andarmos segundo a vontade do Senhor e não segundo o curso deste mundo. Na verdade, meu irmão, você pode estar dizendo no seu coração: mas pastor, isso é tão difícil. E é mesmo. É mesmo. Sabe por quê? Porque nós que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, nós estamos nadando contra a corrente. Nós estamos nadando contra a maré do pecado. Nós estamos nadando contra a corrente pecaminosa, suja deste mundo. Imagina aquelas corredeiras, né, daqueles rios, onde tem aquelas corredeiras e elas são muito fortes e você está nadando contra aquela corredeira. É exatamente isso que nós estamos vivendo, que nós vivemos. E então nós precisamos da força do Senhor, do encorajamento do Espírito Santo, da renovação da nossa mente no Espírito de Deus para vivermos este propósito, este grande propósito de Deus e não vivemos na conformidade deste mundo e nem se amoldando aos padrões humanos, mas vivemos a vontade do Senhor, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E em terceiro lugar, meu querido amigo, este homem ele se torna realmente transformado e a sua mente renovada pelo Espírito Santo, e nesse novo entendimento que ele tem, ele vai sendo preparado a cada dia e vai manifestando a cada dia, vai se manifestando a cada dia como esse agente pregador da palavra de Deus para o mundo. Este homem, ele é um embaixador de Cristo colocado neste mundo para representar o reino de Deus nesta terra. E o interessante deste último ponto, meu querido, que quando nós fazemos isso, quando nós andamos desta forma, nós experimentamos nesta terra a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Sim, é verdade que nós estamos nadando contra a maré, que nós estamos nadando contra a corrente, mas nós temos do Senhor esta força que transforma o nosso coração, que renova a nossa mente no Espírito de Deus, e esse entendimento da palavra nos faz agentes pregadores da palavra do Senhor, e então nós experimentamos, graciosamente experimentamos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E assim andamos e caminhamos dentro destes padrões de Deus. Não porque nós temos feito tudo isso com os nossos esforços, porque com os nossos esforços somente não vai dar certo, não funciona. É claro, nós temos que nos esforçar sim, fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe fazer, mas quando nós entendemos a palavra de Deus, nós começamos a saber e a conhecer profundamente aquilo que Deus deseja para nós, porque a sua palavra nos transforma. O conhecer de Deus nos transforma, e com isso nós podemos então aumentar e estreitar esta comunhão com Ele, vivendo de tal maneira que nós temos total possibilidade de experimentar nesta terra esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero encerrar esta mensagem
sobre o homem usado por Deus, perguntando para você: você tem vivido esta maravilha no seu coração? Você tem tido essa maravilhosa experiência na sua vida? Você tem sido realmente um instrumento útil nas mãos do seu Deus? Nas mãos do Senhor? Como é que está isso? Como está esta situação na sua vida? Como você tem vivido? Meu querido, somente ir à igreja, somente participar de um culto ou outro, não é o bastante. Deus deseja que você, na sua intimidade, o conheça com mais intensidade. Que você seja transformado por essa renovação da mente no homem, pela lavagem da palavra do Senhor. E que você conheça cada vez mais quem é o Deus a quem você serve. Nós vamos ouvir então agora, meu querido amigo, nós vamos ouvir uma canção, uma linda canção, que fala sobre o desejo de nós queremos estar na presença de Deus e fazermos a sua vontade. Ouça esta música, este louvor, e não vá embora, fique aí. Daqui a pouco nós voltamos para orarmos e encerrarmos este programa de hoje. Que a bênção do Pai esteja sobre você em todo o tempo, em nome de Jesus. Já voltamos, não vai embora, hein? Tá bom? Em nome de Jesus. Mais que amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, pra o teu louvor. Muito bem, meu querido amigo, muito bem, meu irmão.
Que palavra abençoada nós podemos ter diante de nós, para nós crescermos na presença de Deus, para que nós possamos ser edificados pelo Senhor e estreitar a nossa comunhão íntima com o Pai. E que louvor maravilhoso! E que nós podemos cantar todos os dias, podemos cantar em todo tempo, dizer: Senhor, eu desejo-te na minha vida, desejo te conhecer mais e mais. Que Deus possa abençoar seu coração, meu querido, que este vídeo possa abençoar muito o seu coração. Vamos orar, vamos encerrar então este trabalho de hoje, que Deus possa abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai amado, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, por este maravilhoso momento em que nós podemos nos apresentar diante do Senhor por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Aquilo que fazemos, aquilo que prestamos ao Senhor para te adorar. Queremos ser usados pelo Senhor, queremos ser esses homens que têm um compromisso com o Senhor, um compromisso com a verdade, um compromisso com o Evangelho, um compromisso com as coisas santas do Senhor e com a eternidade do Senhor. Queremos, ó Deus, na nossa caminhada, revelar aos homens, ó Deus, a todos quantos nos cercam, o teu amor, o teu poder, a tua graça e misericórdia. Nos abençoe, fala conosco, nos dê uma semana poderosa na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amigo, que Deus abençoe o seu caminho e que esta semana você seja um homem usado por Deus para abençoar a tantos quantos se achegam a você, e a todos aqueles que te cercam sejam também muito abençoados em nome de Jesus. Um forte abraço deste pastor que te ama. Segunda-feira nós estaremos aqui novamente para um novo assunto, para um novo tempo, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Eu amo você em Cristo Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar.